Mateus capítulo 5, Em Mateus capítulo 5, diz a Bíblia assim: a Bíblia diz assim, Jesus, vendo a multidão, que Jesus, vendo a multitud, subiu a um monte. subiu ao monte. Nós cremos que é esse monte. Creemos que este é o monte. E aproximaram-se dele os seus E discípulos. aproximando-se dele seus discípulos, Está vendo? Vocês aqui se aproximaram de nós viram, eles se han acercado a nós como discípulos. como discípulos, E diz assim: e assim disse, e abrindo a boca os ensinava. que abrindo sua boca los ensinava. Hermanos, Hermanos, quando Jesus abre a boca, quando Jesus abre a boca, nós temos que prestar atenção. nós outros sempre temos que poner atenção. E quando Jesus fala, E quando Jesus habla, como aqui, como está aqui, ele está nos ensinando. ele nos está ensinando. Quando ele E ensina, quando nos ensina, nós temos que aprender. temos que aprender. Veja que Jesus falou esse sermão Mira que Jesus falou este sermão para os discípulos, para os discípulos mas a multidão ouviu. e a multitud lo escuchava. Nós vemos aqui Jesus, Miramos Jesus, a a multidão multitud, e vemos os e discípulos. também miramos os discípulos. Todos ouviram o que Jesus falou. Todos ouviram o que Jesus falou. E Jesus vai falar as E bem-aventuranças. Jesus vai ensinar delas bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer imensamente feliz. Bem-aventurado quer dizer que é sumamente feliz. Se você quer ser feliz, Se você quer ser feliz, aqui está o segredo. este é o secreto. O segredo está exatamente aqui. Está exatamente aqui. E quando eu vejo essas bem-aventuranças, Quando eu miro estas bem-aventuranças, se eu inverter elas, se eu las inverto, é exatamente o ser humano. é exatamente como é o ser humano. Porque, presta atenção, Ponga atenção. na primeira bem-aventurança, Na primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito. bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, os humildes. Quer dizer os que são humildes. Mas as pessoas são arrogantes. Mas as pessoas hoje são arrogantes. As pessoas não querem se humilhar. As pessoas não querem humilhar-se. E nem querem reconhecer a sua necessidade de Deus. E tampouco não querem reconhecer sua necessidade de Deus. Aqui não é pobreza espiritual, Aqui não é uma pobreza espiritual, mas é pobre de ele espírito está falando de pobreza de espírito. aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. Aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Você precisa de Deus. Você necessita de Deus. E se você acha que não precisa de ninguém nem de E se Deus, você crê que não necessita de nada nem de Deus, você é a pessoa mais miserável que existe. você é uma pessoa mais miserável que há. Você precisa de Deus. Você necessita de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que pobres de espírito. E a primeira bênção ou bem-aventurança de ser pobre de E a espírito primeira bendição de ser pobre de espírito é porque deles é porque de eles é o reino dos céus. é o reino de los cielos. O reino dos céus não é para os arrogantes, O reino de los cielos não é para as pessoas arrogantes, os nariz em pé, com a nariz para arriba, os orgulhosos. orgulhosos. Para esses o reino do céu não é. O reino de los cielos não é para este. Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, Santiago dijo que Deus dá graça a los humildes, mas resiste aos soberbos. pero resiste a los soberbios. Então seja humilde. Então, ser humilde. É uma bênção se humilhar. É uma bendição se humilhar. Tem gente que não gosta de se Há humilhar. pessoas que não lhes gusta humilhar-se. Nunca vai entrar no reino dos céus. Nunca vai entrar no reino de los Porque o cielos. reino dos céus é para os Porque o reino de los cielos é para los. pobres de espírito, humilde. Essa é a primeira qualidade. Esta é a primeira qualidade. E quando você é humilde, E quando você é humilde, você é feliz. você é feliz. Quando você é arrogante, Quando você é uma pessoa arrogante, você é triste, se torna uma pessoa triste, amarga. amargada. Ninguém consegue conviver com você, Nada logra conviver com um, porque você tem que ser humilde. porque você tem que ser humilde. Bem-aventurados Bem-aventurados os pobres de espírito, pobres de espírito. porque deles Deles é o reino dos esse é o reino de los cielos. Antes que ele brinque para o outro, entenda que Jesus não está falando que bem-aventurados são os pobres. Aham.
Você pode ser rico e não ser bem-aventurado, porque tendo riqueza é arrogante, ok? Então ele está falando pobre de espírito, as pessoas que são muito ricas, pero são humildes, e as pessoas que são pobres são muito arrogantes, ok? Então, se você é rico, não tem problema sentar-se ao lado de uma pessoa pobre. É uma pessoa rica, pero não tem problema comer com uma pessoa pobre. Isto é humildade. Pero quando uno se sente superior a los demais, isto é o que Jesus está falando. Você vai ser uma pessoa triste e amargada. Siga, pastor. Amém? Vamos para a segunda bem-aventurança? Vamos à segunda bem-aventurança. Uns contam 8, outros contam 9. Mas vamos para a segunda. Alguns contam 8, outros contam 9, mas vamos à segunda. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os que choram. Chorar, a capacidade de se quebrantar diante de Deus. Chorar é a capacidade de quebrantar-se delante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você chorou? Quando nós estávamos vindo aqui para cima, Quando nós outros estávamos vindo aqui arriba, olhei para o pastor Joel e ele se emocionou. eu mirei pastor Joel, ele se emocionou. Ele consegue chorar de estar aqui. Ele logra chorar por estar aqui. Esse é o propósito. Você veio aqui para ter comunhão com Deus. Este é o seu propósito, você vir aqui para ter mais comunhão com Deus. Amém? Amém? Você é capaz de chorar, de sentir, Você é capaz de chorar, de sentir a sensibilidade. a sensibilidade quebrantar-se. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou? Tem gente que já não chora mais na presença de Deus. Há gente que já não chora mais delante da presença de Deus. Gente com os olhos secos, Há gente com os olhos secos. não consegue se comover, Já não se comove. não comovem por nada. comovem Bem-aventurados por os nada. que choram, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. porque eles serão consolados. Aqueles que têm capacidade de ter lágrimas nos Aqueles que olhos. são capazes de ter lágrimas nos olhos. Jesus chorou. Jesus mesmo chorou. João 10:35, um dos versos menor da Bíblia, Juan 10:35 é um dos mais pequenos versículos da Bíblia. só tem duas Só palavras. tem duas palavras. Jesus Jesus chorou. chorou. Será que nós somos capazes de chorar? Somos nós outros capazes de chorar? Jesus chorou. Jesus chorou. Eu nunca li na Bíblia Jesus riu-se, Nunca li na Bíblia de Jesus rindo, mas li Jesus chorou. mas já li que Jesus chorou. Amém? Amém? Que nós tenhamos essa sensibilidade de chorar. Que tenhamos esta sensibilidade de chorar. A Bíblia diz que um coração contrito, quebrantado e humilhado, Deus jamais vai desprezar. Pero os arrogantes Deus vai desprezar. Então, pida a Deus para quebrantar tu coração, que este viagem caiam lágrimas de teus olhos. É o que toca o coração de Deus, são nossas lágrimas, não são nossas fortalezas, nossas virtudes, são nosso quebrantamento, quando reconhecemos que nada somos delante de Deus tão grande. Amém? Amém? Vamos para a terceira. A terceira, Bem-aventurados mansos. bem-aventurados os mansos. Manso é se deixar domar. Manso é uma pessoa que se deixa domar. Tem cavalos selvagens. Há cavalos selvagens. E há crentes selvagens. Crentes Há selvagens. cristianos selvagens também. Que precisam aprender a se deixar domar pelo Senhor. E necessitam aprender a deixar-se ser domado por el Senhor. E ficar manso. E quedar-se manso. Tem gente brava. A gente brava. Por isso que eu falei que se você inverter as bem-aventuranças, Por isso lhes digo que se você inverte a bem-aventurança, é exatamente o ser humano. é exatamente o retrato do ser O humano. ser humano é orgulhoso, O ser humano é orgulhoso, não quer chorar, não quer chorar, briga por qualquer coisa, peleia por qualquer coisa, é bravo, é enojado, quer ter sempre razão. sempre quer ter a razão. Mas a bem-aventurança Pero a bem-aventurança é exatamente o contrário do que eu e você é exatamente o revés de lo que eu e você somos. é ser humilde, Ser humilde, é chorar, é chorar, é se deixar se amansar. é deixar-se ser amansado. Que o Espírito Santo possa amansar Que você. o Espírito Santo pode moldar-te.
Que você seja manso. Que usted sea una persona mansa. Porque Jesus é manso. Porque Jesús es manso. Jesus disse, vinde a mim, Jesucristo disse, venid a mim, todos vós que estáis cansados todos vosotros que estáis cansados, e oprimidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. yo os harei descansar E encontrareis descanso para a vossa e alma. hallareis descanso para vuestras almas. E aprendei de mim. E aprendei de mim. Você está aprendendo Você dele? está aprendendo dele. E ele disse, aprendei de mim, E aprendei de mim, que sou manso que eu sou manso e humilde de e coração. humilde de coração. Se Jesus é manso, por que você é bravo? Se Jesus é manso, por que então vocês eres enojados? Bravo? Se o teu Senhor é manso, se o teu Senhor é humilde, Se tu, Senhor, és manso, se tu, Senhor, és humilde, nós também temos que ser manso e humilde. nós outros também devemos ser mansos e humildes. Amém? Amém? Um pequeno. Uma pessoa que não é humilde nunca vai aceitar que não é. Como eu posso saber que eu sou humilde ou que sou uma pessoa mansa? Pergunte a outros. É. Porque nós outros nunca. A A pessoa pessoa que disser que é humilde pode duvidar que é humilde. Já não é tem humildade nenhuma. já não é. Você não Porque a pode humildade é uma coisa tão sensível que não é você que fala que é humilde, é os outros que dizem que você é humilde. dizer. Havia um que disse: meu único problema é que sou muito humilde. Já está mal. Ou como aquele irmão que dizia, eu me orgulho da minha humildade. Já vê que ele não tinha nenhuma. Okay. Então, falando estas coisas, depois vai, busca umas pessoas de confiança e pergunta: você quer que sou uma pessoa humilde? Diga com sinceridade, tenha a capacidade, a humildade de escutar. E umas pessoas vão te dizer: mira, perdão, você não é. Então, os outros vão dizer: porque o arrogante sempre quer criança humilde, e não é. Ok, siga, pastor. Primeira bem-aventurança, Primeira pobres de bem-aventurança, espírito, pobre de espírito, porque deles é o reino dos porque céus. de eles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança, Segunda bem-aventurança, os que choram, os que choram, porque eles serão porque eles consolados. serão consolados. Terceira Terceira bem-aventurança, bem-aventurança, os mansos, os mansos, porque eles herdarão a terra. porque eles herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra. Os mansos hão de herdar a terra. Quarta bem-aventurança, Quarta bem-aventurança, bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça. os que têm hambre e sede de justiça. Irmão, tem gente que só tem fome de comida. Há gente que só tem hambre de comida. Eu estava tomando café da manhã me perguntando quando é que a gente ia almoçar. Há gente que estava desayunando e perguntando a que horas vamos almoçar. Irmão, vamos ter fome e sede de Deus. Hermano, vamos ter hambre e sede de Deus. Não é? Você tem que ter a fome de Deus, Você necessita ter hambre de Deus, sede de Deus. sede de Deus. Muita gente quer avivamento, mas não tem fome e sede de Gente que Deus. quer avivamento, pero não tem hambre de Deus. A gente tem que pedir que Deus coloque fome em nós. Temos que Sede pedir da que sua Deus presença. nos traga esta hambre e sede dele. O salmista dizia que ele desejava a Deus como uma terra sedenta. O salmista dizia: eu desejo a Deus como uma terra sedenta. Será que você deseja Deus dessa forma? Será que você deseja a Deus desta forma, desta maneira? Um pastor foi batizar um crente, O pastor um dia foi a bautizar um crente, talvez nós vamos fazer isso hoje. que estávamos a fazer o mesmo hoje. Ele pegou o crente e afundou, Ele pôs o crente abaixo da água, mas deixou. pero não deixou aí. O irmão foi ficando amarelo, O irmão então se começou a estar amarillo, vermelho, rojo, dali a pouco já estava roxo. estava morado já, de um ramo. E aí ele puxou, quando ele puxou o irmão, Então finalmente ele sacou ele. ele perguntou, quando você estava lá embaixo, Ele disse: quando você estava já abaixo, o que foi que mais você desejou? o que é que você mais desejava? Ele disse,
o ar, o ar. E ele disse, eu queria aire. Ele falou, se você desejar Deus dessa forma, E ele disse, se você desejar Deus desta maneira, você será uma bênção. você será uma bendição. Você tem que desejar Deus Você tem que desejar a Deus como o ar que você como respira. você necessita de aire para Você respirar. tem que ter fome. Você necessita ter hambre. Você tem que ter Você sede necessita ter sede de Deus. de Deus. As pessoas que foram usadas por Deus As pessoas que foram usadas por Deus tinham fome e sede. tinham hambre e sede de Deus. Davi tinha fome e sede. Davi tinha hambre e sede de Deus. Moisés tinha fome e sede. Moisés de Deus. tinha hambre e sede de Deus. Deus falou, eu vou mandar um anjo. Ele falou, eu não quero anjo nenhum. Deus falou para Moisés, eu vou mandar um anjo que vai contigo. Ele disse, eu não quero nenhum anjo. Se tu não fores conosco, Se tua presença não for comigo, não me faça sair desse não me monte. haga subir de aqui. Fome Hambre e e sede sede de Deus. de Deus. Amém? Aqui é Amém. fome e sede de justiça. Aqui é hambre e sede de justiça. E os que têm fome e sede de E os justiça que têm hambre e sede de justiça serão fartos. serão saciados. Estão prontos para a próxima? Listo para a próxima? Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? O que quer dizer ser misericordioso? É saber perdoar. É saber perdonar. Você precisa de perdão. Você necessita perdão. Então tem que aprender a perdoar os outros. Então, se necessitas aprender a perdonar a outro. Bem-aventurados misericordiosos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é para quem perdoa. Misericórdia é para quem perdona. Veja bem, nesse mesmo sermão, Em este mesmo sermão, Jesus ensinou-nos a orar. Jesus nos ensina a orar. A oração que vocês conhecem. E a oração é a que você conhece. Pai nosso que estás no céu, Padre nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. santificado seja tu nome. Venha o teu reino Venga tu reino. e seja feita a tua vontade, Seja hecha tu vontade. assim na terra como no En céu. la terra como es en los cielos. O pão nosso de cada El dia, pan nuestro de cada día, dai-nos hoje. danos hoy. Agora presta atenção. Ahora ponga atención E perdoa as nossas y dívidas, perdona nuestras deudas, assim como nós así como nosotros perdoamos aos nossos devedores. perdonamos a nuestros deudores. E não nos induz a Y tentação, no nos induzca en tentación, mas livra-nos do mal, pero líbranos del mal, porque teu é o reino, porque tuyo es el reino, o poder. el poder Y la gloria. y la gloria. Amém. Amén. Terminou a oração. Terminó esta oración. Sabe qual a única parte que Jesus comenta? ¿Sabe cuál es la única parte que Jesús hizo un comentario? Mateus 6, Mateo 6, verso 14. versículo 14. A oração termina no 13. La oración terminó el 13. Mas olha o que Jesus comenta. Ahora mira lo que Jesús hace comentario. Porque se perdoardes aos homens Porque si usted perdona a los hombres as suas ofensas, sus ofensas, também o vosso Pai Celestial también vuestro Padre Celestial perdoará as vossas. perdonará vuestras Agora ofensas. ouve. Ahora escuche. Se porém não perdoardes aos Pero homens si usted no perdona a los hombres as suas ofensas, sus ofensas, também vosso Pai también vuestro Padre não perdoará as vossas no ofensas. perdonará vuestras ofensas. Quem não perdoa, El que no perdona, Deus também não perdoa ele. Dios también no lo perdona a él. Se você não tem um coração misericordioso Si usted no tiene un corazón con misericordia para perdoar o teu próximo, para perdonar a tu prójimo, Deus também não te perdoa os teus Dios pecados. también tampoco perdonará tus É a pecados. mesma coisa certas pessoas que dizem, eu amo a Deus, É eu lo amo a mismo la Deus. gente que dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, Nunca viu Deus. pero nunca miró a Dios. Mas quando olha o irmão do lado, Pero cuando mira a su hermana, a su par, não consegue amar. no puede amarlo. A Bíblia lhe chama de mentiroso. La Biblia entonces dice que esta persona es una mentirosa. Porque se você não ama o seu irmão a Porque quem si você usted vê, no puede amar a tu hermano que ve, como é que pode amar a Deus a quem você não vê? ¿cómo podrás amar a Dios que nunca lo ha mirado? Mesma coisa se aplica a misericórdia. Lo mismo se aplica a la misericordia. Bem-aventurados Bienaventurados los
misericordiosos, misericordiosos, porque eles porque eles alcançarão alcançarão misericórdia. misericórdia. Está ouvindo? É Jesus que está ensinando. Estou escutando, Jesus está ensinando. Eu só estou traduzindo o que ele está falando Solamente aqui. estou traduzindo. Estou falando em português, porque ele falou em aramaico. Estou falando em português porque ele falou em aramaico. Se eu falar em aramaico, ninguém vai entender. Se eu hablo em aramaico, nada vai entender, nem ele. Então eu estou falando em português. O pastor João não vai conseguir traduzir. Glória a Deus. Em espanhol e português. Bem-aventurados Bem-aventurados os limpos de coração. os límpios de coração. Teu coração está limpo? Tu coração está limpo? Ou teu coração está tão preocupado, Ou tu coração está tão preocupado, tão carregado tão cargado de mágoas e ofensas, de enojos, ofensas, que você não consegue nem mais ver Deus. que você já não pode ver a Deus. Só vê Deus Solamente miras a Deus, os limpos de coração. os límpios de coração. O coração tem que estar limpo. O coração tem que estar limpo. E olha a sequência que Jesus falou. Note que ele falou, primeiro, bem-aventurados Mira a misericordiosos, sequência que Jesus traz. Primeiro disse, bem-aventurados os misericordiosos. para depois falar os limpos de Para que coração. então se diga agora os límpios de coração. Porque quem não é misericordioso, Porque quem não é misericordioso, também não é limpo de coração. tampouco é limpo de coração. Para ser limpo de coração, Para que uno seja limpo de coração, você tem que ser humilde, uno tem que ser humilde. você tem que chorar, Tens que chorar. tem que ter fome, sede Tens de que ter justiça, hambre, sede de justiça. tem que ser misericordioso, Tens que ser misericordioso. e aí o seu coração estará limpo. Então seu coração estará limpo. Quando o seu coração é limpo, Quando tu coração é limpo, você consegue ver Deus você logra mirar a Deus. no cântaro dos pássaros. El cantar de los pájaros. Está ouvindo? Estás escutando? Deus está aí. Deus está aí. Você consegue ver Deus Você pode mirar a Deus aí. nos olhos do outro. Em los ojos del outro. Você consegue ver Deus Você logra mirar a Deus aqui, aqui, nessa reunião. em esta reunião. Você consegue ver Deus Você logra mirar a Deus numa flor que desabrocha. em uma flor que se desabrocha. Você consegue ver Deus Você logra mirar a Deus em toda a natureza. em toda a natureza. Você consegue ver Deus Você logra mirar a Deus em todo lugar. em todos os lugares. Porque Ele está Porque Ele está em todo lugar. aqui, Aqui, no seu coração, em seu coração, na sua vida, em sua vida, falando com você. falando com você. Tem você ouvidos para ouvir? Será que você tem ouído para ouvir? Jesus não falou isso, mas eu vou falar. Jesus não disse tal coisa, pero eu lo vou dizer. Bem-aventurados Bem-aventurados os que ouvem os que ouvem a voz do Espírito. a voz do Espírito. Continuando. Sigamos. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Irmão, pacificador é aquele que promove a paz. Pacificador é aquela pessoa que promove a paz. Não é aquele que promove mais guerra. Não é aquele que promove mais conflito. Não é? Tem gente que promove conflito. Há gente que promove conflitos. Hermano, tu não sabes que a irmã disse de ti. Hermano, você não sabe o que a irmã dijo de ti? Ah, e essa pessoa fala, aquela pessoa também falou de você. E aquela pessoa diz, sim, pero aquela pessoa também Essa dijo pessoa algo está de ti. promovendo paz? Esta pessoa está promovendo paz? Não, está trazendo mais contenda. Está traindo mais contenda. Temos que promover a paz. Temos que promover a paz. A Bíblia diz, A Bíblia disse, Hebreus 12, em 14, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos seguir a paz com todos e a e santificação, a santificação, sem a qual sem a qual ninguém verá a Deus. nadie verá a Deus. Muita gente focaliza na santificação, Muita gente se enfoca na santificação, mas esquece de seguir a paz com pero todos. se olvida de seguir a paz com todos. Antes de você ser santo, Antes que você seja santo, você tem que ter paz com todos. você necessita ter paz
paz com todos. Ninguém será santo Nadie será santo sem paz. sem paz. Por isso que Jesus disse: Por isto Jesus dijo: a minha paz vos dou, mi paz os dejo, e não vou lá dou como o mundo no dá. la doy como el mundo la da. Antes de ser santo, Antes de ser santo, tem que ter paz com todos. necesita ter paz com Paz com quantos? Paz com todos. Ah, todos. Todos. Seguir a paz com Seguir a paz com todos. Bem-aventurados os pacificadores, pacificadores, porque eles serão chamados porque eles serão filhos de chamados hijos de Deus. Filho de Deus Hijos é de quem Deus. tem paz. Essas são as pessoas que têm paz. Amém? Alguns param aqui, Alguns terminam aqui dizendo que são essas 8 dizendo que são estas ou 8 7. ou 7. Alguns gostam de deixar 7, porque o número 7 é perfeito. Alguns les gusta dizer que são 7 porque o número de 7 é o número perfeito. Então para por aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, limpos e os pacificadores. 7. 7. Mas tem a 8ª. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem. Tem gente que não quer sofrer nada. Muita gente não quer sofrer nada. Hoje existe uma doutrina de satisfazer o seu ego. Hoje é uma doutrina de satisfazer a seu ego, Sem sofrimento. sem sofrimento. Falou em evangelho que sofre, estou fora. Falou de evangelho de sofrimento, estou fora. Bem-aventurados os que sofrem Bem-aventurados os que sofrem perseguição persecução por causa da justiça, por causa da justiça, porque deles é o reino dos porque céus. deles é o reino dos céus. E a última, agora E para agora a você, nona, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vosotros, quando vos injuriarem quando vos injuriarem e e perseguirem perseguindo e mentindo, e mentindo, disserem digerem todo mal todo o mal contra vós, contra vosotros, por minha causa. por minha causa. Exultai Exultar e alegrai, e alegraos, porque grande porque grande é o vosso galardão é vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram Porque assim han perseguido os profetas os profetas que foram antes de que han vós. sido antes de vosotros. Amém? Amém. Que Amém. nós possamos seguir isso, Que possamos seguir isto, que possamos ouvir, que possamos ouvir, atentar, atentar, descer no nosso coração, descer ao nosso descender a nosso coração e praticar. e praticar. Porque o sermão termina assim. Porque o sermão termina assim. Todo o sermão, depois você pode ler. Todo o sermão, mas você pode ler depois. Mas o sermão termina dessa forma. O sermão termina desta maneira. Não é só ouvir, Não é somente ouvir, tem que praticar. há que praticá-lo. O sermão termina assim. O sermão termina assim. Todo aquele, pois, Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras que escute estas palavras e as pratica, e las põe em prática, assemelhá-lo-ei eu lo harei semejante ao homem prudente ao homem prudente que edificou a sua que ha casa edificado sua casa sobre a rocha. sobre a roca. Aonde você está edificando a sua casa? Onde estás edificando tua casa? Sobre a rocha, Sobre a roca chamada Jesus? chamada Jesus. Essa é a rocha que você tem que edificar a sua Esta casa. é a roca por la qual você tem que edificar sua casa. Como é que você edifica a sua casa Como sobre se essa rocha? edifica sua casa sobre a roca? Ouvindo Ouvindo e praticando. e praticando. Porque tem gente que ouve, Porque a gente que ouve, mas não faz. mas não lo hace. E aí, sabe quem Jesus compara você? E aí Jesus te compara com Aquele que, vou ler o verso 26, aquele que ouve essas minhas palavras aquele que ouve suas palavras e não as cumpre, e não as cumpre. compará-lo-ei Lo hei de comparar com o homem insensato com o homem insensato que edificou a sua que casa edificou sua casa sobre a areia. sobre a arena. Quando você põe sua casa sobre a areia, Quando você põe sua casa sobre a arena, ela desaba. ela se desastre. E note que para as duas casas Mira que para as duas casas vieram chuvas, vinieron a lluvia, correram os rios, correram os rios, sopraram os ventos, soplaram os vientos, mas uma ficou em pé pero uma quedou parada e a outra e outra caiu.
caiu. Qual a diferença? Qual é a diferença? Ouvir Ouvir e praticar. e praticar. Deus abençoe.